E aí galera, como é que vocês estão? Todo mundo bem? Graças a Deus. Bom pessoal, hoje nossa aula vai ser só uma pequena revisão, né, do que nós falamos na última aula, só para a gente poder, para vocês entenderem um pouco, né, em relação à radioterapia, que como é só noções, não é um assunto tão extenso e tão longo, né, só para vocês terem uma ideia, né. E na última aula, né, eu comecei a última aula falando sobre o aparelho da radioterapia em si, né? A gente observa, né, foi falado que o aparelho da radioterapia é um dos aparelhos que a cada dia ele vem se inovando, né? Cada dia, cada ano que passa, a tecnologia vai se avançando, e isso vai fazendo com que novos aparelhos para tratamento em relação a câncer, né, ele vem trazendo essa eficiência, essa eficácia em relação a esse tratamento, né? Então é sempre importante ressaltar, né, que a técnica da radioterapia ela está ligada, né, ao desenvolvimento tecnológico, como foi falado, né? Eu até comentei que na época que eu estudava, que eu cheguei a fazer uma visita lá tinha um aparelho muito antigo, que inclusive eu nem sei se ainda funciona, e ano passado foi entregue um aparelho novo, muito bacana, né? Aparelho esse que graças a Deus vem trazendo e fazendo com que os médicos sejam mais ágeis, né, na hora de finalizar o resultado com um determinado paciente. Então, a gente vai sabendo que a cada ano vai surgindo novos equipamentos, né, com acessórios mais complexos, né, que permitem maior sofisticação e eficácia do tratamento, como foi falado, né. Então, isso, graças a Deus, vem ajudando muito esses coisas, né. Então, pessoal, quando a gente fala desses tipos de tratamento, foi comentado também sobre o tratamento da teleterapia, né? Quando eu falo teleterapia, né, a gente tem aquela tela de distância, né? Então nós temos a braquiterapia, nós temos a teleterapia, que refere-se à técnica de radioterapêutica, né, em que a radiação ionizante vem de uma fonte externa ao paciente, né? Então eu tenho aqui a máquina, né? Imagina aí uma batedeira de bolo gigante, né? Eu tenho aqui uma máquina, onde essa máquina eu vou ter uma fonte de radiação para que eu possa conseguir justamente fazer esse tratamento. E esse tratamento a cada dia, né, junto com esses equipamentos, ele vem se modificando justamente para eu conseguir cada dia fazer. Grande Josué, tá bom, como é que está o senhor? Vem conseguindo a gente para mudar, né, e avançar, né? Justamente porque o objetivo principal é administrar uma dose terapêutica ao volume prescrito, minimizando assim o máximo possível de doses, né, aos órgãos de risco. Que eu até comentei que quando nós estamos fazendo esse tipo de tratamento, a gente sabe que ali em volta tem outros órgãos, né? Só que para mim fazer esse tratamento eu preciso sim fazer com que o cálculo seja exato, que a dosagem seja exata, que a aplicação seja exata, porque se eu estou querendo trazer um benefício para o paciente, onde esse paciente, eu estou buscando a cura, né, fazendo com que ele seja curável, né, podemos dizer dessa forma, né, então eu preciso trabalhar dentro dessa linha, né, qual linha? Essa linha de fazer com que o resultado traga benefícios tanto para o paciente, né, que é o alvo principal, quanto para nós, né, somente os médicos que estão torcendo pelo aquele sucesso da cura, né, e fazer com que o paciente seja o mais curado possível. Isso é muito bacana, pessoal. Inclusive, eu vou estar postando 2 aulas. Essa outra aula que eu estou falando, é sobre o cobalto 60, um pequeno esboço que eu fiz sobre o cobalto 60, né? Para falar a verdade, nem sobre o cobalto 60, é sobre o cobalto, né? Porque a gente sabe que o cobalto, ele tem o seu tempo de meia-vida, ele tem um tempo de decaída, né? Nós temos o cobalto 60, o cobalto 59, né? E aí vai, né? Então, tem o cobalto que nós encontramos em alguns tipos de alimento, para que serve? Para tintura, né? E assim sucessivamente. Então, eu tenho um outro vídeo que eu vou postar para vocês também como forma de aula, justamente para vocês acompanharem e entenderem também como é que funciona o cobalto. Beleza, pessoal? Então, a unidade de terapia, né, ela deve
atender alguns requisitos, né? Foi justamente os requisitos que eu comentei em sala de aula, né? Então, se eu quero que aquele resultado seja um resultado eficaz, um resultado que eu quero fazer com que o paciente saia, né, daquela zona de perigo, então eu preciso sim trabalhar alguns tipos de unidades na teleterapia, que é justamente a precisão geométrica, né? Eu preciso ter a precisão geométrica e eu preciso ter a precisão dosimétrica, né? Porque na precisão geométrica é justamente onde eu vou trabalhar o essencial para garantir que áreas não previstas no planejamento dosimétrico, certo? Realizado pelo serviço da física médica não sejam irradiadas, né? E quando eu falo em dosimétrica, né, deve-se garantir com que a dose, né, dada pela unidade mantenha um registro, certo? Dentro das tolerâncias admissíveis, né? Então, eu preciso estar trabalhando essas duas unidades quando eu falo em equipamento de tratamento em teleterapia, né? Justamente a precisão geométrica e a precisão dosimétrica, justamente para fazer com que o resultado seja eficaz, beleza? E isso, pessoal, quando a gente fala desses assuntos, nós lembramos muito bem em relação à evolução histórica, né, dos raios-x superficial e de ortovoltagem, né? Nós temos justamente essa evolução. Quando eu trabalho, né, desde os primórdios da radioterapia, né, foram desenvolvidos equipamentos que tinham em sua constituição básica, né, um tubo de raio-x alimentando com tensões variáveis entre 50 kV a 150 kV para raios X superficiais, 150 kV a 500 kV para ortovoltagem, né? Então, os tratamentos eram feitos com equipamentos de raio-x, certo? Superficiais e de ortovoltagem. Os raios-x superficiais, ele ia de 50 kV a 150 kV, por serem de energia mais baixa, né? Foram utilizados somente para tratamento de lesões superficiais, aqui, ó, aquelas lesões superficiais como tumor de pele, né? Então, como tumor de pele, eu usava justamente isso. Agora, quando eu tinha os tumores mais profundos, eu já utilizava os raios-x de ortovoltagem, né? Justamente com 150 a 500 kV, ou seja, se era só superficial, automaticamente eu usava apenas o raio-x superficial, né? Como era só aquela parte em cima, tipo tumor de pele, então eu conseguia usar o aparelho de menos potências, podemos falar isso, né? De 50 a 150 kV. Agora, quando eu tinha um tumor que era mais profundo, que era mais dificultoso, o tratamento ele precisava de mais um detalhe, então automaticamente eu já usava o da ortovoltagem, que ele começa de 150 a 500 kV. Beleza, galera? Pessoal, essa área de radioterapia é muito bonita, essa área, muito bacana mesmo de se estudar, né? Ela é uma área assim, foi um grande avanço, né, dentro da medicina, dentro da área médica, né? Para falar a verdade, se a gente for para pensar, graças a Deus isso vem acontecendo, né? Quando se fala em relação à saúde, em relação à medicina, isso é um grande marco, né? Isso significa que nós podemos contar sempre, né, com esses avanços para qualquer tipo de tratamento. Aqui, quando a gente fala em radioterapia, quando fala em ressonância magnética, medicina nuclear, na parte de imaginologia, né? Mas se a gente for pegar as outras áreas, né, em relação a vacinas, né, as vacinas que nós tomamos, isso também é um grande avanço, né, dentro da medicina. Você tentar combater aquele vírus que está ali circulando pelo seu corpo e você cria uma vacina para não exterminar, não vou dizer exterminar, porque aquilo ali nunca vai acabar, mas você vai conseguir neutralizar, podemos usar essa palavra, vai neutralizar, né, aquele tipo de doença. Então isso é um grande avanço, né? E ainda tem muitas coisas ainda a ser descoberto, né? Tem muitas doenças aí que ainda existem até hoje, que infelizmente ainda não conseguiu algum tipo de cura, né? Tem uns que não tem ainda nem medicamentos, né? Tem uns que ainda não tem nem medicamento, outros já tem medicamento, né? Então tem muitas coisas que ainda existem ainda para ser descoberto, né? Então isso aí
cada dia, cada ano que vai passando, o pessoal vai estudando justamente para tentar chegar a um denominador para conseguir para trazer, né, a cura de outras doenças. Nós sabemos que tem muitas doenças ainda que ainda precisa de bastante estudo para estar trazendo, né, pessoal, esse resultado e fazer com que o paciente, né, consiga sim ser curável, né? Mas isso ainda está em andamento. Mas graças a Deus, que quando a gente fala em leucemia, quando a gente fala de alguns tipos de câncer de próstata, do colo do útero, né, a gente sabe, graças a Deus, que tem os tratamentos. Só que quando eu falo em tratamento, pessoal, que vai trazer o benefício, que vai trazer a cura, né, isso é quando a gente descobre essa doença no começo, né? Porque muitas das vezes a gente percebe que mesmo que você faça o tratamento, que o câncer, entre aspas, foi embora, né, a gente percebe que quando chega um determinado tempo, ele volta, né? Ele tem um risco de voltar, né? E às vezes quando ele volta com mais agressividade, né? Então é por isso que é muito bom, pessoal, nós homens quanto as mulheres, né? Inclusive as mulheres, elas são até mais assíduas, né, em relação a estar buscando todo ano a sua consulta, né? Já o homem já é mais, né, como é que eu posso dizer, meu Deus do céu, já é mais trancado, né? Então, quando a gente chega com uma certa idade, né, isso para falar a verdade, não é só para idoso não, para novo também, mas quando a gente chega com uma certa idade, nós temos que fazer um acompanhamento médico, fazer um check-up, pelo menos uma vez no ano, né? Fazer exame de sangue, né? Todos os exames laboratoriais, fazer todo tipo de exame, um exame cardiológico, justamente para fazer com que isso, se tu poder vir adquirir alguma doença, tu consegue logo ser diagnosticado logo no início. Então, quando consegue ser diagnosticado logo no início, automaticamente o tratamento ele vai ser mais rápido, né? Mais rápido, mais eficaz, né? Não vai ter tanta dor de cabeça e assim vai. Então é sempre bom a gente tá buscando, né, esse tipo de tratamento, tá buscando esse tipo de cura, né? Então que nós possamos sim fazer esse check-up, né? Esse check-up anual, principalmente quando a gente chega. A gente sabe que um dos cânceres que está matando muito hoje é o câncer de próstata, né? Eu tiro ali pelo hospital no qual eu trabalho, né? Lá no setor do ambulatório, na parte de urologia, né? E a gente percebe que tem muito idoso, idoso mesmo, não digo nem a partir de 60, mas a partir de 75, 80, 90 anos, né? Já querendo buscar o seu tratamento da próstata já tardio, né? E a gente sabe que nós temos um período para estar procurando, né? Período dos seus 40 anos, 45 anos, né? Dependendo aí do seu histórico familiar, né? Mas tu já pode estar fazendo as tuas preliminares a partir dos 40, 45 anos, né? Às vezes muitos homens têm medo de levar fazer o toque, né? E muitas das vezes é nem necessário fazer o toque, né? Quando chega a uma determinada idade, né? Você primeiro faz um exame de sangue, PCA, e nesse PCA vai ser os urologistas que sabem lá os estudos, eles vão dizer se é necessário ou não fazer o toque, mas geralmente o toque ele é feito já mais um pouquinho lá para frente, né? E isso também tudo depende do histórico familiar. Às vezes a tua família, com teus 4 tios, né, teve câncer de próstata, teu tio, teu primo, então isso tudo vai trazer, né? Isso tudo vai trazer a fazer com que tu entre mais cedo, né? Nesse tipo de preventivo da próstata. Mas assim, pessoal, é sempre bom fazer esses preventivos, beleza, pessoal? Então, voltando aqui na evolução, né, dos equipamentos, né, do tratamento de teleterapia, a gente sabe que os avanços tecnológicos, né, são aliados ao desenvolvimento, né, clínico da radioterapia, que contribui para o desenvolvimento, né, de técnicas mais eficientes do tratamento, né? Então, a invenção dos reatores, né, nucleares, ele tornou possível a produção de novos elementos radioativos com aplicações da medicina. Dentre deles nós conhecemos o cobalto 60 e nós temos também o césio 137, né? Então tudo isso vem trazendo esse tipo de evolução, né? Então quando chegou lá em 1951, né,
Harold Jones desenvolveu. Desculpa. Até me engasguei, Conan. Então, lá em torno de 1951, o Harold, né, ele desenvolveu no Canadá a primeira unidade de terapia com o elemento cobalto 60, né? Então, essas unidades, elas ficaram conhecidas como bombas, né, bombas de cobalto 60, produzida feixe de radiação ionizante com energia média de 1,25 MeV. Pessoal, quando eu falo radiação ionizante, todo mundo já até sabe, né? Aquele que tem a capacidade Ixi, agora até eu esqueci, de tanto eu falo agora até eu esqueci. A radiação ionizante é aquele que tem capacidade de transformar moléculas, né? E o equipamento, pessoal, de cobaltoterapia, né, também contém uma fonte radioativa de cobalto 60, né, para ser utilizada na teleterapia, permitindo irradiação de tecido-alvos nas energias, beleza? Nós temos também os equipamentos, né, do cobalto, que é composto basicamente por uma estativa, né, ou base, né, que é aquela, imagina uma batedeira de bolo, né? Imagina uma batedeira de bolo, só para mostrar a tatuagem, uma batedeira de bolo, né, composto basicamente por uma estativa ou base, né, fixa, né, uma parte móvel ou braço, tem o gantry, né, que chama de gantry, né, com um cabeçote onde fica a fonte do cobalto 60, né? Uma mesa móvel e um controle de comando, certo? Então tudo isso nós temos. E também, além do cobalto 60, né, unidades baseadas nos isótopos, né? Nós temos nos isótopos que nós temos os rádios e o césio, né? Também foram projetadas, mas também tem sido o uso do cobalto 60, que durou mais tempo, né, ao longo do tempo, devido especialmente à sua atividade específica, certo? E então o cobalto 60 ele é obtido artificialmente pelo bombardeio de nêutrons isótopos estável, certo? Então o período de meia-vida do cobalto 60 é mais ou menos de 5,27 anos, né? 5 anos e 27 meses, dias, mesmo tempo de meia-vida. Tu é com sono, você não tá com sono não, hein? E aí dia de sábado é pegado, viu? Pois é, pessoal, então fica aí um pouquinho da nossa aula de hoje, né? Terça-feira nós iremos, eu peço que vocês não faltem na terça-feira, né? Nós iremos fazer um pequeno trabalho em sala, né? Pra gente sair um pouquinho dessa rotina de estar só falando na frente. Beleza? Aí peço que vocês não faltem. E quem quiser também se aprofundar mais, né, em relação à radioterapia, que vocês procurem fontes, né, para poder você estar se inovando, né, um curso de capacitação, né, tentam ver algum lugar que tenha esse curso essa especialização, para vocês também não ficarem só na parte de raio-x, né? Então, que vocês possam buscar. A radioterapia é um campo muito bom, é um campo bem interessante, né? E é isso. Até com sono. Então é isso, pessoal. Então a gente vai, terça-feira a gente se encontra, beleza? E que Deus abençoe cada um de nós. Beleza, pessoal? Um abraço. Né? Se você, se surgir alguma pergunta, alguma dúvida, certo? Vão anotando aí. Na terça-feira a gente nós vamos tirando, né, do papel essas dúvidas, certo? Então, um abraço para todos, beijo na bunda até segunda e estamos aí pro que daí vier, beleza, galera? Um abraço a todos, Deus abençoe, certo? Pedro, Samuel, não vai faltar aula aí, certo? E nós estamos aqui para tirar dúvida de vocês, beleza, galerinha? Um abraço para todos, beijos na bunda e até segunda. Tchau.